Na aula de audição do dia 10 de setembro, a gente aprendeu sobre a linha do olhar. O que é essa linha do olhar? É aquilo que eu expliquei da gente olhar um pouco depois da lente e meio que olhar através da câmera para a pessoa conseguir ver tanto o nosso olhar quanto a nossa face, nosso perfil. E aí a gente consegue fazer nossas expressões parecendo que a gente está olhando para a pessoa, né, para o espectador. E aí, para essa aula, a gente teve 3 opções de propaganda. Como é que eram essas aulas? Eles davam roteiros, que eram de testes, geralmente era propaganda, mas depois de um tempo foi virando testes que eram para séries. E aí nessa a gente teve 3 opções para escolher. E aí como é que funcionava? Para a gente fazer os testes, para a gente aprender, geralmente era teste de propaganda no primeiro termo e no segundo termo a gente começou a ter teste que era para série ou para alguns filmes. Que aí os roteiros mudam, então a energia também a gente vai mudando. E aí para essa aula a gente teve 3 opções de teste, que era de um atacadão que chama Canadian Tire, que era tipo um atacadão mesmo, dia a dia, que a gente tem no Brasil, enfim, um super adega. Teve a Drugstore London, que é uma drogaria deles, e teve o antiácido. E aí você escolhia, e aí para cada tipo de propaganda você tinha uma marca, um olhar, e aí as direções que a professora e o professor foram dando. E aí para a propaganda do antiácido, a gente tinha que ficar olhando naquela linha do olho, e aí a gente estava normal e a gente imaginava algo que a gente era muito, muito bom e a gente não podia ter. Essa era a primeira parte. Então, assim, a gente olhava e aí imaginava algo que a gente não podia ter, que a gente sempre quis ter e não podia. A gente ia do feliz pro triste, tipo assim, do nunca vou alcançar, do quero ter. A segunda, que foi da drogaria, era a gente andava, posava, né? Ficava numa pose assim, normal, do super-herói, e uma pose normal. Aí depois do super-herói e uma pose normal. E a gente ficava brincando com isso, e aí a professora ia dando as direções. Ah, então pensa agora que você tem um cachorro e tá muito feliz. Ah, pensa agora que você não tá e tá com fome e tá bravo. E aí a gente ficava fazendo essas brincadeiras. Nossa, pensa agora que você vai comprar um negócio que você sempre quis. E aí você consegue, na sua imaginação, comprar. Então assim, ela ia brincando com a gente pra gente ter esse olhar diferente, pra gente ter uma pose diferente. Do Canadian Tire, que é o atacadista de lá, você tava com um cachorro, então você tinha que fazer a do cachorro. Como ela só filma da metade pra cima, a pessoa não via na nossa mão. Então a nossa mão ficava off e a gente tinha que imaginar que tinha um cachorro puxando a gente. Então a gente tinha que fazer esse corpo do cachorro. E aí esse cachorro ia parar, ia cheirar um churrasco. E aí nisso a gente ia conversar com o vizinho e tal. E depois o cachorro ia puxar a gente ia sair meio como se fosse arrastado. E tudo isso fazia parte do teste. Então assim, tanto o olhar quanto as movimentações faziam parte também da sua avaliação. Nessa aula, eles também falaram pra gente que aquela capa, né, que eles chamam de slate, tinha que ser calorosa, ela tinha que ser tipo assim, viva, você tem que estar preenchendo, então você tem que estar bem, confiante. Olá, meu nome é Pedro, eu tenho 31 anos, eu tenho 1,78 m de altura, e você tem que preencher mesmo, você tem que estar com o peito estufado, assim, tipo, bem empoderado. E depois que a gente fez esse teste todo, a professora quis passar um vídeo pra gente, que é como fazer um self-tape. E aí era uma diretora de casting do Canadá, que estava explicando como é que era um self-tape na época da pandemia. Porque na pandemia as pessoas não podiam ir presencialmente fazer os testes mais, né? Então eles faziam por self-tape e enviavam pelo telefone. E isso virou uma coisa muito comum hoje em dia. Então muitos testes hoje em dia eles são feitos por self-tape, que você grava no seu telefone em casa e você manda para as empresas, para as produtoras, né? Enfim, diretora de elenco, que elas vão escolher se vai dar certo ou não vai dar certo. E aí, esse vídeo, ele é em inglês. O nome do vídeo é How to Do a Self-Tape, da diretora Jack Linds. E aí vocês podem assistir, é só pesquisar no YouTube, tem lá bonitinho. Ele é tudo em inglês, mas acho que tem a legenda, né, que você pode colocar em português. As roupas. As roupas têm que ser simples, geralmente contraposta com a parede que você está atrás. Então, por exemplo, se vocês perceberem, os meus vídeos são a parede são sempre claras. Então eu uso uma roupa escura porque dá esse contraste. Se eu usasse uma blusa branca, não ia ficar tão legal com o meu fundo. Então, como é que a gente faz um vídeo? Geralmente, a gente pega uma parede neutra, pode ser branca, cinza, às vezes preta, sem muito detalhe. Uma roupa mais simples mesmo, bem básica, um cinza, um preto, às vezes um branco, dependendo da parede. E aí você faz o vídeo desse jeito. Por que isso importa? Porque se você fizer com roupas muito chamativas e tal, perde o foco do que eles querem. E geralmente eles pedem realmente para ser uma roupa neutra. Sem marca, né? No meu caso eu não consegui hoje, mas sem marca, sem coisa que chame muita atenção, porque, enfim, direitos autorais e outras coisas que podem chegar a dar problema. Em algumas situações você pode conversar com a diretora de casting e perguntar se as roupas podem ser um pouco mais sugestivas. Vamos supor que você vai fazer um papel de um soldado e você tem uma roupa verde, bota uma roupa mais verde, às vezes uma roupa mais com aquela ideia camuflada, né, de militar mesmo, assim, de selva. Por quê? Pra você mostrar que você fica bem naquela estrutura, né, naquela roupa, naquele estilo. Eles falaram que isso pode, mas desde que seja conversado às vezes com o seu agente ou com o diretor de casting, diretora de casting, que aí você vai poder analisar se realmente faz sentido ou não. O problema é que as pessoas vão demais, assim, quero fazer um cowboy, bota tudo aquilo de cowboy e tal, não sei o que, aquelas roupas e tal, e não tem necessidade porque a pessoa precisa ver você. Mais importante do que você caber no figurino é a pessoa conseguir ver o seu rosto, e assim, sem maquiagem, sem edição, a luz é uma luz natural, é sempre melhor, porque as pessoas vão conseguir ver você realmente como você é, sem muita... se eu me maquiar, eu não vou conseguir ver. A pessoa não vai ver quem eu sou, se eu tenho alguma característica que ela queria, que eu não queria, enfim, então é sempre bom ser o mais natural possível.
possível. Nesse caso, eu estou filmando agora de um outro local e minha câmera está um pouco mais para baixo, então provavelmente minhas mãos vão estar aparecendo. Mas nos meus vídeos anteriores, eu tento colocá-la um pouco mais alto e cortar mais ou menos nessa altura aqui. Por quê? Porque é mais ou menos assim que a gente filma um self-tape. Às vezes é um palmo mais para cima, até aqui na altura dos braços dobrados, às vezes você vai ficar com o braço mais embaixo. Por quê? Porque às vezes eu preciso fazer um teste que eu vou carregar uma arma. Eu não vou pegar uma arminha de brinquedo, eu vou botar ela fora do frame e aí ela vai ficar para baixo. Eu posso até fazer a movimentação outra, mas eu não vou ficar imaginando e fazendo ou arminha assim ou assim. Eles não gostam disso. Como é que a gente faz? A gente tira do quadro e a gente meio que faz a movimentação como se a gente estivesse carregando mesmo. É realmente aquela coisa de imaginar o que você está vivendo, você passar a informação do presente. Eu preciso fazer com que a pessoa está vendo, acredite em mim. Então eu preciso fazer isso fora do frame, como se eu estivesse numa posição de carregando mesmo. Não vou carregar e mostrar que eu não tenho nada na mão, porque às vezes eles não gostam muito, vai chamar a atenção na minha movimentação, no que não tem na minha mão, enfim. Eles gostam mesmo que você tire do frame do self-tape. E por último, eles ensinaram a gente sobre a questão do leitor off, né? Que é aquela pessoa que fica do lado de fora, ela vai servir de olho da linha, eu vou conversar com ela como se ela fosse o outro personagem quando tem um teste com falas assim, sem ser monólogo. Essa pessoa, ela não aparece. A voz dela tenta ficar mais em off mesmo, mas ela pode ser que a escute, porque aí vai dar o diálogo. Depois da pandemia, pelo menos no Canadá, eles falaram que eles aceitam leitor off por computador, porque eles entendem que, tipo assim, tem a dificuldade de eu ter alguém aqui em casa para poder ler comigo, então às vezes eu vou pedir ajuda para um amigo meu ou amiga minha que já é da área da atuação, ou eu vou pedir para alguém que não mora comigo. Então assim, e às vezes tem alguns coaches, né, de atuação, né, são professores, que fazem parte também, que ajudam, e é muito bom ter alguém para ler com você quando você tem um diálogo, porque ler só a sua fala, aí dá pausa, ler só a sua fala, fica um pouco perdido. E você gravar a sua fala para ser a outra pessoa, e aí você atuar, também não fica muito verdadeiro, porque você já sabe mais ou menos como é que vai ser, a pessoa não vai dar emoção, então ela não vai te dar uma reação para você ter essa reação, então isso assim fica um pouco complicado. É melhor mesmo ter uma pessoa, por mais que seja por vídeo, eles falaram pelo menos isso. Eu vou deixar no vídeo do YouTube um link extra sobre casting, que eles passaram pra gente, eu acho que vale a pena assistir. É em inglês, mas de novo, só colocar a legendinha.